Chegou a hora da gente falar da banda de um dos maiores palheteiros do heavy metal, Jon Schaffer, Ice the Earth. Bom, de vários álbuns que a gente poderia falar do Ice the Earth, a gente escolheu o Something Wicked This Way. Por quê, Marcos? Pois é, acho que foi o álbum que foi... por exemplo, foi o primeiro álbum que eu escutei. Eu confesso que eu escutei a banda tardiamente, né? Eu também. Mas foi o primeiro álbum que eu escutei quando eu lembro que a sensação era tipo o seguinte: caraca, por que eu fiz esses anos todos que eu não conhecia essa banda, pô? Mas é como o Brian falou, anteriormente já teve o Dark Saga, que foi o álbum foda. Também a gente pode considerar que meio que explodiu a banda, né? E o Something Wicked só fez confirmar. Mas também tem o Knights of the Storm Rider, que é uma aula de palhetada. É o segundo álbum deles. Né? Isso, exatamente. Eu acho que o Something Wicked, ele representa assim, uma espécie de um ápice de criatividade dos caras. Eu acho que na época ali o Jon Schaffer ele estava começando a ter as ideias do Something Wicked, que é o projeto dele de conceitual de história, né? E ele se inicia nesse álbum, né, cara? Mas o The Dark Saga, que já era um álbum conceitual, que conta a história daquele guerreiro lá, o Spawn, das revistas e tal. Que é muito legal. Já era muito foda. E a banda, vale a gente acrescentar, né? Veio do Ice the Earth, depois do Night of the Storm Rider, e ele teve uma parada, né, de uns 3 anos. E aí ela retornou já com o Matthew Baron nos vocais. Com o Bird of Rings, que é um álbum muito bom, mas que você consegue ver que o Matthew Baron ele tem uma presença do caralho, uma voz muito foda, né? Só que ali no Bird of Rings, ele não tava aí à vontade, assim, parece. O próprio Jon Schaffer falou isso, que ele não... aquela foi a estreia dele na banda, mas não foi aquela coisa... Não foi nem o que ele esperava, ele, Jon Schaffer. Não era o que ele esperava do desempenho, da coisa toda. Sim, quando você escuta o Dark Saga, você consegue ver uma qualidade que é abissal em relação aos álbuns anteriores. Com certeza. E o Something Wicked, ele consegue, sei lá, talvez até elevar um pouco mais. Sim. É engraçado, porque ele é um álbum que ele consegue ser muito pesado, mas ele tem o quê? Tem 4 baladas, eu acho. Ele tem uma sequência de uma música pesada e uma balada. Uma pesada e uma mais climática. E segue desse jeito até o final. Ele foi lançado ali em 7 de julho de 1998. Foi gravado ali no Morris Sound Studios, que é um estúdio que a gente já falou várias vezes aqui. Lançado pela Century Media. Ele tem 61 minutos e 56 segundos de música. Ele é um álbum bem climático, ele é bem viajante. Foi produzido pelo Jim Morris. Ele é basicamente o único álbum produzido assim por uma pessoa que não seja do Ice the Earth. Jon Schaffer sempre está presente nas produções. Ele produziu quase todos os álbuns do Ice the Earth. De certa forma, com certeza, sempre teve metendo o bedelho dele ali em Something Wicked. Só que o Jim Morris carregou bastante ali a produção de forma independente, né, cara? Mas o Jon Schaffer, ele é um cara bem controlador nesse caso. E ele é um cara também muito centrado no trabalho, né, cara? Um cara que vive ali pro trabalho, vive pra banda. Ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele quer. E ele é um álbum também que ele dá início ali ao nascimento, digamos aí, do mascote deles, que é aquele Set Abomination. Isso, exatamente. Que é aquele mascote que tá presente em outras capas também. Eu lembro que antes de escutar esse álbum, eu li uma entrevista na Rock Brigade, que eu tenho até hoje, e na época eu ainda não tinha ouvido, e naquela época, 98, a internet pra gente ainda não era uma realidade, né? Não. E eu lembro que eu falei, caralho, a entrevista me fez ter muita vontade de conhecer a banda. E de ter essa sensação de, putz, como é que eu não conhecia essa banda até hoje? E quando eu finalmente tive a chance de escutar, eu entendi o porquê. A entrevista era em promoção do álbum já, e aí eu pude entender o porquê, né, desse boom, né, vamos dizer assim, que o Ice the Earth teve. Porque o álbum, se não é o melhor, eu não vou aqui ainda, né, talvez daqui pro final do vídeo eu me arrisque a dizer, mas se não é o melhor, é o álbum que foi o responsável por terminar de apresentar a banda pro mundo, né, cara? Sim, é verdade. Bom, o álbum ele foi o primeiro ali a apresentar o baixista James McDonald e o guitarrista Larry Tarnowski, que ele é uma espécie de um músico contratado, né, cara? Ele passou a fazer, de fato, parte da banda no disco seguinte, né, que foi o Horror Show. Isso, ele ficou até o Tribute to the Gods, inclusive.
Mas o line-up nessa época contava como John Shepard, o guitarrista, backing vocals, Matthew Barlow, o vocal, e o James McDowell, o baixo, né? Que era a banda, né? Tá exatamente. faltando quem? Tá faltando uma coisa aí, né? Pois faltando é. um baterista. E o baterista desse álbum foi o Mark The Creeper Prater. O cara que fez as baterias aí, mas são músicos de estúdio praticamente nesse álbum aí, né? Mas enfim, ele é um álbum que ele te joga assim petados assim da carreira da banda, que em todos os shows tem que ter algumas músicas desse álbum, né, cara? Como por exemplo Burning Times, que é uma música espetacular, uma música cadenciada e pesada. E, pô, tem Melancholy, Holy March, que é uma balada Watching sensacional. Over Me, que foi que o John Shepard escreveu em homenagem a um amigo de infância que havia falecido. Mas é uma música belíssima, que tem uma letra pesada, muito foda, assim, sensacional. Essa música aí, Melancholy, ela fala justamente sobre, explana sobre esse sentimento de melancolia e tristeza da pessoa, uma reflexão sobre esse momento de melancolia. Mas o álbum também não é só balada, né, cara? Na verdade, Burning Times é uma música cadenciada, mas é extremamente agressiva. E tem uma música que é uma paulada forte, que se chama Disciples of the Lies, né? Que ali tá o que o Brian falou no começo. A palhetada continua firme, né? Fudido. O John Shepard, ele tem, é impressionante, cara. A velocidade da palhetada. Eu vou te falar, eu sou um aspirante a guitarrista, eu não consigo fazer aquela palhetada daquela forma. E pra ele é tão natural, cara. Você vê os vídeos do cara tocando ao vivo, ele conversando com o cara e a palhetada cantando. Faz inveja pra muita banda de thrash metal, né, cara? Com certeza, velho. Ó, tem outras baladas no álbum, Blessed Are You, outra balada sensacional, que é como se fosse também um último momento de reflexão de algum líder, algum ancião que fala para o seu clã sobre a criança da noite, né, que é o personagem principal dessa música, né? Tem as 3 músicas principais que falam sobre Something Wicked, só que algumas outras músicas têm um pouco na sua letra que conta um pouco dessa história, tenta contar um pouco dessa história. Só que essas 3 músicas centrais, Birth of the Wicked, The Curse Coming e The Prophecy, elas são o centro desse conceito que, como eu já falei, foi contado em outros álbuns à frente. Mas o álbum não para por aí, né? Tem outras músicas como My Own Savior, que ela foi parar, inclusive, depois no álbum ao vivo, né, cara? Isso, que eles exatamente. gravaram lá em Atenas. Foi o álbum que rendeu, eu acho que um dos melhores ao vivo aí de todos os tempos, cara. Que, pelo menos pra mim, né? Sim. Ele tinha tudo pra ser cansativo, porque é um álbum triplo. Sim. Mas eu consigo escutar uma boa, cara. É foda pra caralho. Tomando uma cervejinha, deixa o Ice Dirt rolando. Pra mim também. É foda. É um dos melhores registros ao vivo que eu já vi. Em todos Tempos os depois não foi é só lançado de em assistir. DVD, que nem era pra ser, e acabou, mas dane-se. Agora já tá aí e é uma forma de curtir o álbum também, vendo o show dos caras, que é do caralho. Sim, e é um álbum que está muito presente nesse ao vivo, devido Sim, à é quantidade verdade. de clássicos Uhum. que tem no Something Wicked, A né, maioria cara? das músicas, né? É. Mas enfim, um álbum que trouxe um mascote pra banda, que trouxe um conceito pra banda, que segundo o John Shepard não se terminou. Ele ainda pode, ele já falou em algumas entrevistas que ele pode voltar a tocar nesse assunto do conceito do Something Wicked. E, pô, é um clássico, cara. Se você não conhece Acid Com Up, certeza. você pode começar com esse álbum tranquilamente, que é um álbum sensacional. Depois Assim como eu comecei. Pois é, eu não comecei por ele, eu comecei pelo Dark Saga, mas, pô, o Something Wicked é foda pra caralho. E depois ele foi lançado com faixas bônus, entre ela, Storm Rider ao vivo, Shooting Star, que é um cover do Bad Company, e The Reaper, cara, que é Que é uma versão matadora. Sim, e não é o único cover que ele fez do Judas Priest, né? Ele fez uma versão de Scream for Vengeance, que é foda pra caralho. Cara, esse dia foi uma banda foda. Se você não conhece, começar por esse álbum já vai ser sensacional. Assine o canal Why Metal, valeu!